Graça e paz, irmãos. Amém. Como é bom estar com vocês nessa noite, já chegando o dia. Louvamos a Deus pela vida da Juventude Batista de Pernambuco, Juventude Batista de Olinda, e por você que ficou acordado a noite toda. E eu espero que não durma justamente na hora da minha reflexão, ou dessa reflexão. Mas se dormir eu vou dar um desconto. Eu já vi que vocês se movimentaram a noite toda, oraram e têm trazido para a igreja bênçãos para a nossa juventude. Irmãos, nós estamos em Olinda há mais de 100 anos. Nós batistas, no Brasil, cerca de 140, 150 anos. Em Olinda, mais de 100 anos. E nós ainda não ganhamos a nossa cidade para Cristo. Recife, Pernambuco. Essa é uma tarefa inacabada. Foi-me dado um texto e um tema para falar nessa breve reflexão. O tema, até que todos o conheçam e tenham paz. Até que todos o conheçam e tenham paz. Isaías 26, verso 3, um cântico sugerido pelo profeta ao povo de Deus. Profeta de Deus, Isaías, cheio do Espírito Santo, sugere um cântico para o dia especial, quando Deus há de restaurar o seu povo. Isaías, ele é um jovem. Há quem diga que ele foi vocacionado aos 16 anos. Ele era de família nobre, da realeza, e ele tem um propósito de Deus, da parte de Deus: pregar o caos, pregar contra o pecado e avisar ao povo de Deus que eles iam ser condenados, estavam sendo condenados por causa da idolatria, que eles seriam escravizados, mas que haveria um dia que eles voltariam. Deus restituiria a eles a condição de reino sacerdotal, de povo de Deus. Então Deus estava avisando a eles, e dá um cântico para aquele dia, para aquele grande dia. E ele diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E aí o texto escolhido para esse momento, terceiro momento, é o verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Unir esse texto a esse tema, até que todos o conheçam e tenham paz, temos que passar pela adversidade, pelo sofrimento. O povo de Deus vai passar pela Babilônia 70 anos de cativeiro, para reconhecer Deus, para voltar para Deus, até que todos o conheçam. Não se conhece Deus na alegria, infelizmente, não é verdade? Quando a gente está bem, a gente não conhece Deus. E essa fase nossa de juventude, vossa, mais vossa do que minha, então essa fase vossa de juventude
ela é uma fase de transição. Essa fase de transição traz sofrimento, traz conflitos. E é nesse meio de conflitos que Deus vai falar ao coração de vocês. As aflições desse tempo, entre a infância e a idade adulta, é uma fase de transição com conflitos, aflições, medos, incertezas, dúvidas ou incertezas, e muito sofrimento, porque a gente nem está chegando, nem vai chegar, e está longe, e a gente não sabe o que é que vem, e não tem assim uma direção certa na vida, não sabe qual vai ser a profissão, não sabe com quem vai casar, não sabe o que é que vai ser, não sabe muita coisa, e há muita dúvida. Nesse momento, a maioria de nós, crentes em Jesus Cristo, a grande maioria, chegou para Deus nesse momento. Os grandes homens de Deus foram conquistados, e mulheres foram conquistados nessa fase, entre a infância e a fase adulta, nesse meio tempo. E é justamente quando Isaías é chamado por Deus para falar ao povo de Deus, para dizer ao povo de Deus que Deus estava chegando com castigo, com sofrimento, para abatê-los, para que eles se voltassem para Deus, porque na lavoura farta, na segurança da nação, não havia busca de Deus. Pelo contrário, eles criaram deuses, eles buscaram os deuses ao seu redor, e a nossa cidade chega a essa condição. Muitas igrejas estão cheias de falsos deuses, falsos mestres, e até que todos o conheçam e tenham paz, muita água vai rolar debaixo da ponte, muita coisa tem que acontecer ainda na nossa cidade. Aí nós não sabemos se pedimos prosperidade ou se pedimos sofrimento. O jornalista Philip Yancey, também escritor de vários livros que nós amamos, nós curtimos, ele teve uma chance de falar 5 minutos com Bill Clinton. E ele diz que a vontade dele, no livro Maravilhosa Graça, ele diz que a vontade dele era de dizer ao Bill Clinton: crie o caos, crie o sofrimento, crie a carestia, crie o desemprego, para que as pessoas se ajoelhem, busquem a Deus, sofram, e com o sofrimento elas temam a Deus, elas busquem a Deus. Crie o caos. Ele teve vontade de dizer isso, não disse. Também ele não diz o que disse naqueles 5 minutos, porque foram vários jornalistas, cada um tinha 5 minutos para falar com Bill Clinton, para fazer alguma pergunta. Mas o fato é que Deus estava dizendo a Israel que eles iriam para o cativeiro e que eles voltariam um dia, mas que passariam por aqueles 70 anos. Isaías disse: até quando eu vou pregar essa mensagem sem solução, sem saída? Ele disse: até que se acabe tudo, até que todos estejam no cativeiro, até que todos sejam levados para lá. E a gente sabe que 70 anos, muita gente morre no cativeiro, muita gente fica lá, muita gente despreza Deus completamente e não volta, mas muita gente volta. E a gente viu aqui na mímica Sadraque, Mesaque e Abidênego, a gente viu Daniel também, que é desse período do cativeiro. Então, até que todos conheçam, até que todos o conheçam Jesus, todos da nossa família, por exemplo. Se você olhar para João Batista, grande pregador, precursor de Jesus, João Batista,
pensar quais as estratégias de João para salvar a sua geração. Nós precisamos ter estratégias para salvar nossa família. João tinha estratégias. Deus usou João e João assimilou de Deus estratégias que a gente pode usar hoje. Por exemplo, João tinha uma vida simples. Uma vida simples diante de Deus, diante das pessoas. Ele não tinha ostentação. Ele vivia na simplicidade, na humildade. Outra estratégia de João era o testemunho. Falar a verdade. Viver a verdade. Terceira estratégia, pregar Jesus Cristo. Não há salvação. Não há salvação fora de Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Nós vimos os pastores que falaram antes de mim. E eles falaram de Jesus. Da salvação que há em Cristo Jesus. Não há salvação em outro. Então João, ele foca em Jesus. Ele aponta para Jesus. Ele diz, olha, que ele cresça e que eu diminua. Então, estratégias para a salvação da família. E a própria família é estratégia. Você ser de uma família. Você estar em uma família. Todas as pessoas que estão na igreja, elas chegaram para a igreja através de uma família. Da sua família. Família chamou. Ou então alguém muito conhecido, alguém do trabalho. Então, essas estratégias. João usou essa estratégia da família. O propósito de João, da profecia de João, era unir o coração dos filhos aos pais. Então a estratégia de João era a família. Juntar as famílias, juntar os pais com os filhos. Os pais unidos com os filhos, em harmonia. E você vê quantos de vocês, quantos de nós têm dificuldades na família? Com o pai, com a mãe. Muitos de nós não tem pai, tem padrasto. Nós fizemos uma pesquisa aqui com as famílias do nosso projeto, 250 famílias, 59% não tem família estruturada. Então esse é um peso, o desafio de João, o grande desafio de João era juntar as famílias, juntar os filhos com os pais. E você vê que isso faz com que a pessoa venha para a igreja. Se a pessoa está com raiva do pai e o pai é um crente, ele vai dizer aquilo é um falso. Isso acontece com a gente. Muitos de nós, a gente ouve muita gente dizer. Teve gente que chegou aqui todo desregulado da cabeça. Se eu sou filho de crente, mas meu pai era uma peste. Meu pai é uma peste. Na igreja ele é uma bênção, mas em casa é um terror. Então, as estratégias de João devem ser utilizadas hoje para a gente, para que todos o conheçam, para que todos conheçam Jesus. Vocês devem ter assistido aquele filme a história de Desmond Doss, Até o Último Homem, não é isso? Então, essa ideia de até que todos o conheçam, começa por cada um de nós, começa em nossa casa, começa por uma atitude simples, uma vida simples, vida de testemunho, foco em Jesus Cristo. Mas aí eu quero dar um exemplo aqui para vocês da igreja de Tessalônica. Eu quero ler para vocês, prestem bem atenção, o que Paulo diz aos Tessalonicenses. É impressionante o que aconteceu com a igreja de Tessalônica. Eles conseguiram fazer com que todos mesmo, na época deles, na cidade deles, e ao redor da cidade deles, no estado deles, no país deles, na região deles, conhecessem a Cristo. A única igreja que a gente escuta, assiste, vê Paulo dizendo que eles conseguiram essa façanha é Tessalônica. Paulo e Silvano, isso é 1 Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Vejam, as estratégias estão aí. São as mesmas estratégias de João. A obra da fé, o trabalho do amor, a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso são estratégias que eles usaram. Aí o verso 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Vejam que Paulo está falando que esses irmãos de Tessalônica conseguiram ser imitadores dele. Vocês lembram que Paulo diz isso? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores. Então, os tessalonicenses conseguiram ser imitadores de Paulo, imitadores de Cristo. E foi isso que fez com que eles conseguissem encher os lares de Tessalônica. E ele vai mais além, com a mensagem do Evangelho. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Vejam lá, toda a região, Tessalônica, Macedônia, Acaia. Então, em toda a região, Jerusalém, Judeia, Samaria, esse roteiro que Jesus deu para a sua igreja, eles cumpriram. Estavam levando a mensagem. Verso 8, porque por vós soou a palavra, por vós, a palavra de Deus soou, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Irmãos, vejam a que ponto chegou. Paulo está dizendo aqui que não precisava mais falar nada, porque eles tinham falado tudo. Eles tinham dito tudo o que era para dizer. Eles receberam de Paulo, de Cristo, e eles anunciaram em toda a Acaia, em toda a Macedônia, em Tessalônica, nem se fala que era a casa deles. Vocês lembram que Deus deu uma visão a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo foi para lá, levado pelo Espírito Santo, pregou para eles, eles assimilaram aquilo e eles levaram para a cidade deles, para todas as comunidades vizinhas. Paulo está dizendo, foi de tal maneira o que vocês fizeram que não precisa da gente dizer mais nada. Todo o Evangelho. É isso que Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações. E eles fizeram. Verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles dão grande testemunho. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, os de Tessalônica. Agora eu quero também ler para vocês os de Corinto. Cidade de Corinto também recebeu Paulo, quase 2 anos. Paulo pregou ali, mas ao contrário de Tessalônica, os coríntios não tiveram o mesmo sucesso, o mesmo êxito. Foi o que houve com eles. Capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, irmãos,
não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, veja que diferença a carta de Paulo aos Tessalonicenses e a carta de Paulo aos Coríntios. Nos Coríntios não houve o mesmo sucesso, porque eles estavam divididos. Eles tinham outras prioridades, tinham outros interesses. E aí a família deles não foi salva, havia mau testemunho na igreja, divisão na igreja. E aí a cidade não foi conquistada, contrário do que aconteceu em Tessalônica. Para terminar, eu quero trazer também à memória de vocês aquela carta de Paulo, ou a carta de Cristo, porque todas as cartas de Paulo são cartas de Cristo. Os evangelhos são evangelhos de Cristo, não são evangelhos de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas, mas são evangelhos de Cristo, dado aos apóstolos para que eles escrevessem. Mas Apocalipse capítulo 2, uma carta que a gente conhece bem, a carta de Cristo a Éfeso, a igreja de Éfeso. Diz assim no capítulo 2: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que são as igrejas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor, abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, aí vem aquela palavra de Deus a Isaías. Vem a palavra de Deus a Isaías. Vem a palavra de Deus a Israel através de Isaías, que se eles não se arrependessem, eles seriam levados ao cativeiro. Deus está dizendo à igreja de Éfeso: se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem às primeiras obras, se vocês não voltarem ao primeiro amor que vocês abandonaram, eu vou tirar vocês do lugar de vocês. E é o que aconteceu. Infelizmente, as 7 igrejas da Ásia, se você for à Ásia visitar as 7 igrejas, você não vai encontrar as 7 igrejas lá. Você vai encontrar o lugar, você vai encontrar o turismo, você vai encontrar belas cidades modernas hoje, mas você não vai encontrar as igrejas. Fecharam suas portas. Aconteceu o que Deus disse: vou tirar de vocês o castiçal, a luz, a glória, vou tirar vocês do lugar de vocês. Vocês vão fechar suas portas.
Mas a palavra de Deus não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e a igreja fechou? Sim, porque o que a palavra de Deus está dizendo, o que Jesus disse é que a igreja ela vai arrebentar com as portas do inferno. Mas se nós não tivermos cuidado com a palavra de Deus, se nós não estivermos firmes, como disse o Senhor em Isaías capítulo 26, verso 3, Ele conservará em paz aquele que está firme, aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, se você não conserva a sua mente, e não é fácil hoje conservar a mente, a gente dispersa muito, principalmente com os meios de comunicação que estão muito avançados hoje, a gente não consegue concentrar. A gente já tinha muita coisa para pensar e agora tem também as redes sociais. A gente não concentra mais na palavra de Deus de jeito nenhum. E aí não tem paz. Desgaste da paz está aí, na falta de concentração na palavra. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Usa as estratégias de Deus e você vai fazer o que Deus quer que você faça. Deus vai salvar a tua família. Não é esperar pela promessa, que não é promessa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. É promessa e não é. É promessa no sentido de que se cada um se converter, será salvo. Mas não é promessa no sentido que você vai se converter, vai cruzar os braços e vai deixar que os outros se convertam. Não, não é assim. Você vai ter que fazer a sua parte. Cada um vai ter que fazer a sua parte. Cada um vai se arrepender, cada um vai crer. E aí vai ser salvo também. Então, a cidade será salva, nossa cidade, quando nós fizermos aquilo que os tessalonicenses fizeram. Imitar Jesus Cristo, imitar Paulo, imitar João Batista, imitar a igreja primitiva na sua conservação dos resultados, na sua plantação de novas igrejas, na evangelização segura, eficaz. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, até que todos o conheçam e tenham paz. Muitas águas vão rolar debaixo da ponte, muita gente vai sofrer, muita gente vai morrer. Nós tivemos terremotos em Marrocos, no Haiti, e muita chuva e muita água rolando lá debaixo da ponte, das pontes, nas cidades do Rio Grande do Sul. Muitas mortes, milhares e milhares de pessoas desabrigadas e muito sofrimento, mas muita salvação, muita salvação. Deus tem nos conservado para testemunho. Muito obrigado pela participação nessa noite de oração, nessa noite de oração, brincadeiras, diversão, conhecimento. Vi que vocês conhecem os textos bíblicos, conhecem os personagens, podem até expressá-los com gestos. Isso é bom, isso é interessante. Vamos passar isso para as nossas famílias. Se cada um de nós passar o conhecimento que tem para seu irmão, um dia eu vi a história de um rapaz, e eu vivi também essa história, muito triste. Eu vinha do seminário com alguns colegas, eu tinha uma reunião lá e dei carona a alguns rapazes que vinham do seminário, e ali na Pan-Nordestina nós assistimos um acidente. Um carro foi ultrapassar o ônibus, para não bater no carro, saiu da pista, um outro carro que vinha jogou-se
no acostamento e atropelou duas pessoas. Atropelou duas pessoas. Um homem ia levando um rapaz e o carro passou por cima deles, dos dois. Nós paramos o carro para tentar ajudar de alguma forma e descemos todos para lá. E eu comecei a gritar no ouvido deles, daqueles dois que estavam se batendo lá, porque eles ficaram muito abatidos. O carro passou por cima deles. E nós ficamos ali gritando com eles, para eles ouvirem o evangelho no último momento de vida. E alguém disse: olha, um é cego e surdo, e o outro não está ouvindo mais nada, ele já parou até de bater. Então não adianta. E aí a história que eu vi era de um rapaz que estava na mesma situação no chão, e o irmão foi gritar com ele, falar de Jesus para ele. Ele disse: por que você não falou antes? Nós estávamos juntos a vida toda em casa, e você não falou, você não disse nada. Ele disse: mas agora é o tempo. E ele falou com ele ali, naquele momento. Ele podia ter falado antes e ele ter vivido uma vida toda para Cristo. Ele podia ter insistido mais, podia ter chorado diante dele, podia ter rasgado ali o verbo para ensinar a ele o evangelho, testemunhar. Às vezes é porque a gente não deu bom testemunho, que uma pessoa não é crente. Tem muita gente aqui que diz: ore pela minha família, e é um tremendo de um picareta. Ore pela sua família, vai resolver. Se você é a maior barreira para a sua família. Mas aí fica aqui o clamor dos que não têm ainda o conhecimento de Deus. Até o último homem, o que tem, você vai botar uma foto que eu mandei aqui na tela, o que tem impedido você e a igreja de hoje de fazer o trabalho de Deus. Na igreja de Corinto, o que estava impedindo eram as divisões. Mas eu digo a você uma coisa: cada um de nós tem uma coisa. Talvez você não seja dividido, talvez você seja até uma pessoa unida com as outras, mas tem algum impedimento para você testemunhar. E ali tem uma foto ou um desenho de uma história antiga que eu vi quando era criança. Dois burros, e não estou chamando ninguém de burro, mas tem dois burros ali que estão amarrados um ao outro. E tem duas moitas de capim. E eles não alcançam a moita porque está um amarrado o outro, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E ali, olha, se esticam e não dá, até que eles, cansados, com fome, param um na frente do outro e vão conversar. E aí eles decidem. Burro decidindo alguma coisa é estranho. Mas eles decidem comer a primeira moita de capim, depois vai comer a outra. É a lógica. Nossas igrejas, nossas famílias, nossos crentes, nossos irmãos, estamos divididos. A igreja de Corinto não fez o trabalho que Tessalônica fez, porque eles estavam divididos. Se a gente se unir força, sinergia, a gente vai fazer muito mais, com certeza. Então vamos aprender com os burros. Tem uma irmã aqui na igreja, irmã Zezinha, ela já é falecida. Ela tinha 70 anos, ela trabalhava no manicômio. Quando existiam manicômios cheios de pessoas com deficiência mental, ela trabalhava lá. E eu dizia a ela: irmã Zefinha, a senhora não tem medo que os loucos, eles peguem a senhora e dêem uma surra na senhora e matem a senhora? Ela disse: não, porque os loucos não se unem. Ela dizia isso. Os loucos não se unem. E ela era uma judoca espetacular. Ela lutava daquela idade, ela tinha aprendido judô. Então ela imobilizava qualquer um. Agora, a minha pergunta é: se eles se unirem? Ela disse: não, louco não se une, não. Então, se a gente se unir, Deus vai fazer uma grande obra. Se a gente se unir ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, à palavra de Deus, se a gente se unir uns aos outros, Deus há de fazer uma grande obra. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus continue usando vocês. Amém.